a última parte aí do capítulo 3, a gente fala um pouquinho sobre o asilo político, né, os refugiados. Então, lembrando que refugiados é aqueles que fogem de seus países, geralmente em grupos, alegando perseguições por conta de crises humanitárias, né, violência, miséria, racismo. Eles têm o seu local de origem, né, para o qual não podem ou não querem retornar mais. Os deslocados internos são os que fogem pelas mesmas razões e condições que os refugiados, porém permanecem dentro de seus países. Eles também podem estar indo para outro país dentro do mesmo continente. O requerente de asilo são os que fizeram, por intermédio da ONU, solicitação para receber o status de refugiado e aguardam a resposta, mas que demora muito e acaba que esses requerentes de asilo se tornam refugiados, né, de forma forçada e de forma ilegal. O asilado político, ele não utiliza a ONU, né, ele não solicita a ONU nada, e ele solicita diretamente ao líder político do país, né, do outro país que ele está querendo ir, alegando perseguição, geralmente por parte do seu governo. É como se eu morasse na Síria e eu fosse uma pessoa mais influenciada, um diplomata da Síria, e peço ao Brasil, ao invés de eu pedir à ONU, né, eu já peço direto ao presidente, né, da República o asilo. Então, isso seria o asilado político. A gente tem a situação também do imigrante, ele é diferente do refugiado. O refúgio é o deslocamento forçado, né? E o imigrante é a pessoa que deixa seu país de origem com o objetivo de estabelecer em outro de forma temporal, permanente, especialmente por motivações sociais e econômicas. Bom, no Brasil, desde 1980, deixa de ser predominantemente receptor de imigrantes para se tornar um país de imigrantes. Tá? Estima-se que de 2 a 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. O Brasil se tornou um grande receptor de imigrantes internacionais de várias nacionalidades a partir da independência do país, em 1822, e em especial depois do final da escravidão, em 1888, no final do século XIX e começo do século XX. A Europa tinha uma dinâmica marcada por um crescimento populacional que não era absorvido adequadamente pela economia, que caracterizava uma situação de excesso de mão de obra, enquanto o Brasil tinha ampla disponibilidade de terras e déficit de mão de obra. A imigração europeia e a imigração brasileira foi a consequência natural dessa conjuntura histórica, né? De um ter a mão de obra e o outro ter as terras. Bom, os deslocamentos forçados na África, né? Em 2016, a gente tem aí um mapinha aí do capítulo de vocês, tá? Em 2017, em torno de 36 milhões de imigrantes africanos registrados, mais ou menos 25% deles viajaram para a Europa, 12 para a Ásia, 53 permaneceram em África. Destaca o estudo, né? Retirado aí do próprio livro. De um lado, 90% dos imigrantes do norte da África foram para a Europa ou Ásia, 70% da África subsaariana saíram para outro país dentro do continente. A União Europeia acolhe 9 milhões de imigrantes africanos, 5 milhões do norte da África e 4 milhões da África subsaariana. A França recebeu a maior porcentagem de imigrantes africanos, mais do que qualquer país da África. No continente africano, a África do Sul foi o país que recebeu a maior porcentagem dos imigrantes, seguindo da Costa do Marfim e Uganda. A Ásia é o segundo maior destino fora da África, acolhendo 4 milhões de imigrantes, na sua larga maioria trabalhadores temporários do Egito, da África Ocidental, a viverem nos países do Golfo e da Jordânia. Os migrantes africanos são maioritariamente jovens e com formação, e 80% são movidos pela expectativa de melhores perspectivas econômicas e sociais. Bom, a economia da maioria dos países da África se apoia nas atividades primárias, isso aí já não é novidade.
justificando, né, de certa forma, o fato de aproximadamente 60% da população do continente habitar no espaço rural. Qual que é a consequência desse êxodo rural, né? É o empobrecimento dos solos, porque é uma grande quantidade da população vivendo aí das atividades primárias, apropriação de áreas agrícolas, intensos conflitos políticos, melhores oportunidades de emprego. Bom, de maneira geral, as taxas de urbanização são mais elevadas nos países que alcançaram melhor desenvolvimento industrial, como a África do Sul, Egito, Argélia, Botsuana e Marrocos. As demais nações são reduzidas, né? Justamente porque o desenvolvimento industrial nessas áreas aí, elas são maiores. Bom, há atualmente grandes aglomerações urbanas na África, várias delas com população superior a 1 milhão de habitantes, como a gente tem no Cairo, no Lagos, em Kinshasa, Luanda, Argel, Cidade do Cabo. E com isso, gente, após a descolonização, vários centros da África subsaariana continuaram apresentando divisões sociais em seu espaço, né, fazendo com que certas áreas das cidades residiam exclusivamente brancos, enquanto nas extensas áreas urbanas deterioradas, onde se formavam verdadeiros bolsões de miséria, onde a maioria da população era negra, né? Mostrando aí essa diferença entre a população aí que ela tinha uma condição melhor e a população que passa, né, a formar esses bolsões de miséria. Bom, mais de 215 milhões de imigrantes enviam cerca de 416 bilhões por ano em remessas financeiras, por canais formais para suas famílias ao redor do mundo. Em muitos países, essas remessas recebidas superam outro fluxo externo, incluindo ajuda oficial, desenvolvimento e investimento estrangeiro direto. A imigração pode ser considerada uma iniciativa empreendedora de indivíduos que, ao buscar ocupação no exterior e remeter parte de sua renda, podem contribuir para a qualidade de vida e desenvolvimento de suas comunidades de origem, né? Que essas remessas financeiras acabam que o migrante, né? O imigrante lá no outro país, ele passa a sustentar suas famílias aqui e movendo, né? O financeiro aí do país dessas famílias, ok? Então, a gente fica por aqui e as próximas atividades a gente vai corrigindo nos meios, né, de WhatsApp aí, como a gente tem feito.